dos 613 mandamentos do Antigo Testamento, das centenas de pecados catalogados na Bíblia, apenas um não tem perdão, nem nesta vida, nem na eternidade, um pecado que sela o destino para sempre. A Bíblia é clara. Existe perdão para adultério, existe perdão para assassinato. Davi matou e adulterou, e Deus o perdoou. Paulo perseguiu e matou cristãos, e Deus o transformou. Pedro negou Jesus 3 vezes e foi restaurado. Mas existe um pecado que não tem volta. Jesus disse isso, Mateus capítulo 12, versículo 31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é essa blasfêmia? Por que ela é diferente de todos os outros pecados? E por que tanta gente vive com medo de ter cometido ela? Vamos ao contexto. Jesus estava curando pessoas, expulsando demônios, fazendo milagres diante de todos. E os fariseus viram tudo isso. Eles não negaram os milagres, não disseram que era truque, não disseram que era ilusão. Eles viram o poder de Deus agindo na frente deles. Mas sabe o que eles disseram? Que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Eles olharam para a obra clara do Espírito Santo e chamaram de obra de Satanás. Não foi um erro, não foi uma dúvida, foi uma rejeição consciente, deliberada, permanente. Imagina a cena: um homem cego e mudo é trazido até Jesus, possuído por um demônio. Jesus ordena, o demônio sai. O homem começa a ver, começa a falar, o povo fica maravilhado. Mas os fariseus, olhando para aquilo, dizem: isso é obra do diabo. Eles não estavam confusos. Eles sabiam quem era Jesus. Conheciam as profecias, viram os sinais, mas escolheram rejeitar. E aí está a chave. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que você comete por acidente. Não é uma palavra que escapa. Não é um momento de raiva. É uma rejeição definitiva. É olhar para a verdade de Deus, reconhecer que é de Deus, e mesmo assim chamar de mentira, chamar de mal, recusar para sempre. Por que esse pecado não tem perdão? Não é porque Deus não quer perdoar, é porque a pessoa se coloca numa posição onde não pode mais ser perdoada. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É Ele quem traz arrependimento, é Ele quem revela Jesus. Se você rejeita o Espírito Santo de forma definitiva, se você endurece o coração ao ponto de chamar a obra dele de diabólica, você cortou o único caminho para o perdão. Hebreus capítulo 6 fala disso, de pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial e depois se afastaram. Para essas pessoas é impossível renovar elas outra vez para arrependimento, porque elas pisaram no Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança e ultrajaram o Espírito da graça. Agora, muita gente vive atormentada com medo de ter cometido esse pecado. Pessoas sinceras, que amam a Deus, mas que um dia tiveram um pensamento ruim, ou falaram algo sem pensar, e agora vivem apavoradas, achando que não tem mais salvação. Deixa eu te dizer algo. Se você está preocupado com isso, você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem comete esse pecado não tem mais consciência, não tem mais medo, não tem mais remorso. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é aquela que endurece o coração ao ponto de não sentir mais nada. Ela vê Deus agindo, reconhece que é Deus e escolhe rejeitar de forma final. Se você tem medo de ter cometido esse pecado, se você ainda sente o Espírito Santo te tocando, se você ainda quer se arrepender, você não cometeu, o próprio fato de você estar preocupado é a prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Mas atenção, existe um perigo real aqui. O perigo não é cometer esse pecado no impulso. O perigo é endurecer o coração aos poucos. Cada vez que você ouve a voz de Deus e ignora, cada vez que o Espírito Santo te convence do pecado e você resiste, cada vez que você vê a verdade e escolhe a mentira, você está endurecendo seu coração. E tem gente que faz isso por tanto tempo, que chega num ponto onde não sente mais nada, onde a consciência está cauterizada, onde o Espírito Santo não fala mais. O escritor de Hebreus disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não depois que você arrumar a sua vida, hoje. Então deixa eu te perguntar, você tem resistido à voz do Espírito Santo?
Você tem endurecido seu coração quando ele te convence do pecado? Você tem adiado o arrependimento como se tivesse todo o tempo do mundo? Porque a Bíblia é clara. Chegou um dia que Deus disse sobre Faraó: eu endurecerei o seu coração. Mas antes disso, Faraó já tinha endurecido o próprio coração 17 vezes. Tem uma hora que Deus respeita a sua escolha e te deixa ir. Se você ainda sente o Espírito Santo te chamando, se você ainda tem o desejo de se arrepender, não endureça o coração. Não deixe para depois, porque ninguém sabe quando é a última vez que Deus vai falar. Escreve nos comentários agora: hoje eu ouço. E se você quer entender a Bíblia de verdade, do jeito que ela é, sem rodeios, segue este canal.